Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. Nós estamos aqui na revisão de última hora para o Enem. São 30 questões de matemática resolvidas e comentadas, questões sobre assuntos importantes avaliados na prova. Na descrição desse vídeo e também lá no facebook.com/aula do Guto, eu estou deixando um link para você baixar uma versão impressa contendo as 30 questões. Então vamos lá? Em uma cidade turística, 3 hotéis ofereceram promoções para o mês de abril de 2011 e compararam as taxas de ocupação nesse mês com as de abril de 2010. Os descontos praticados estão descritos a seguir. Hotel 1. Foi dado um desconto de 10% nas diárias, elevando a ocupação de 70% em 2010 para 80% em 2011. Hotel 2. Foi dado um desconto de 15% nas diárias, elevando a ocupação de 60% em 2010 para 100% em 2011. Hotel 3. Foi dado um desconto de 20% nas diárias, elevando a ocupação de 10% em 2010 para 60% em 2011. Hotel 4. Foi dado um desconto de 25% nas diárias, elevando a ocupação de 30% em 2010 para 90% em 2011. Hotel 5 foi dado um desconto de 30% nas diárias, elevando a ocupação de 40% em 2010 para 60% em 2011. Após o término de 2011, foi feita uma avaliação sobre os impactos desses descontos nos valores arrecadados pelos hotéis. O hotel que apresentou a maior diferença na taxa de arrecadação de 2010 para 2011 foi o Hotel 1, pois apresenta a maior taxa de ocupação antes dos descontos. Hotel 2, pois apresenta a maior taxa de ocupação após os descontos. Hotel 3, pois apresenta um aumento de 38% na taxa de arrecadação. Hotel 4, pois apresenta a maior diferença na taxa de arrecadação de 2010 para 2011. Ou Hotel 5, pois apresenta o maior desconto no valor da diária. É importante a gente levar em consideração que a questão está perguntando qual foi o hotel que apresentou a maior diferença na taxa de arrecadação, não somente na taxa de ocupação, porque se fosse somente na taxa de ocupação, o cálculo seria muito simples. O que é então a taxa de arrecadação? A gente precisa levar em consideração para uma mesma tarifa, qual foi a ocupação, a gente faz o produto da tarifa pela taxa de ocupação, aí a gente tem qual foi a taxa de arrecadação. E a gente vai considerar para cada hotel, no primeiro momento, antes do desconto nas diárias e depois com o desconto nas diárias e vamos considerar qual foi a variação na ocupação. Tudo bem? Então vamos lá. Uma coisa que a gente vai utilizar para resolver essa questão é a representação decimal das porcentagens, tá? Então, por exemplo, quando eu falo em 10%, a forma decimal de 10% é 0,1. De 70%, 0,7. De 80%, 0,8. 25%, 0,25. Outra coisa, se eu digo aqui, por exemplo, no caso do Hotel 2, foi dado um desconto de 15% nas diárias. Isso significa que se as diárias valiam, por exemplo, 100, agora elas valem 85. Então, 15% de desconto nas diárias significam que agora as diárias passam a custar 85% do que custavam antes. E a representação decimal de 85% é 0,85. Para organizar as ideias, a gente vai utilizar essa tabelinha aqui, tá? T1 é a tarifa que era cobrada no início, O1 é a taxa de ocupação no início e A1 é o produto da tarifa pela taxa de ocupação. A gente vai ter a taxa de arrecadação. E aí T2 é a tarifa no segundo momento, O2 a ocupação no segundo momento, né, após o desconto nas diárias, e A2 é justamente o produto da tarifa após o desconto e da taxa de ocupação após o desconto. E D seria a diferença entre esses valores, tá? A taxa de arrecadação no primeiro momento e a taxa de arrecadação no segundo momento.
Com essa tabela preenchida, a gente consegue responder a essa questão. Bom, então vamos lá. No hotel 1, qual era a tarifa inicial? Em todos os casos, nós vamos dizer que a tarifa inicial era de 100%, 100% do valor da tarifa. E a forma decimal de 100% é 1. Ok? Então, inicialmente, todas as tarifas, 100% do valor original, 100% é 1. Vamos colocar isso aqui. Então, 1, 1, 1, 1 e 1, para todos os hotéis. Qual era a taxa de ocupação no hotel 1 no primeiro momento? 70%. A forma decimal, 0,7. No hotel 2, era de 60%. Forma decimal, 0,6. Hotel 3, 10%, 0,1. Hotel 4, 30%, 0,3. Hotel 5, 40%, 0,4. E aí, quando a gente faz o produto, 1 vezes cada um desses valores, a gente vai ter, vou colocar de verde aqui, vai dar 0,7 mesmo. Então, taxa de arrecadação 70%, aqui 0,6, 60%, aqui 0,1, 10%, 0,3, 30%, 0,4, 40%. Agora, vamos para o segundo momento. No hotel 1, teve um desconto de 10% nas diárias. Então, elas passaram a custar 90% do valor inicial. Portanto, 90%, a representação decimal 0,9. No hotel 2, um desconto de 15%. Então, o valor da diária passou a ser de 85% do que era antes, 0,85. Hotel 3, um desconto de 20%. Então, 80% agora do que era antes, 0,8. Hotel 4, desconto de 25%. Então, as diárias passaram a custar 75% do que custavam antes. E no hotel 5, um desconto de 30% nas diárias. Portanto, as diárias agora custam 70% do que custavam antes, representação decimal de 70%, 0,7. E o que ocorreu com a taxa de ocupação? No segundo momento, aqui no hotel 1, 80%, então 0,8. No hotel 2, foi para 100%, representação decimal de 100%, 1,0. Hotel 3, 60%, então 0,6. Hotel 4, para 90%, 0,9. E o hotel 5, 60%, 0,6. Agora a gente vai calcular novamente esses produtos aqui. Vamos dar a resposta aqui de verde. 0,9 vezes 0,8 dá 0,72. 0,85 vezes 1, 0,85. 0,8 vezes 0,6, 0,48. Vamos fazer esse último primeiro. 0,7 vezes 0,6, 0,42. Essa continha eu vou fazer aqui, 0,75 vezes 0,9. Vamos lá. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 7, 63. Mais 4, 67. 9 vezes 0, 0. 3 casas decimais. Então, a gente vai colocar aqui 0,675. 67,5%, né? E a diferença? Agora, no hotel 1, depois dessas mudanças nos valores das diárias, a taxa de arrecadação passou a ser de 72%, e antes era de 70%. Portanto, a diferença é essa aqui, 0,02, e na forma de porcentagem, 2%. De 0,6 para 0,85, uma diferença de 0,25, ou seja, 25%. De 0,1 para 0,48, uma diferença de 0,38, 38%. De 0,3 para 0,0
675, a gente tem uma diferença de 0,375, 37,5%. E de 0,4 para 0,42, 0,02, 2%. Todas as variações foram positivas, né? Então significa que os descontos aí foram importantes para aumentar a taxa de arrecadação. Mas a gente percebe aqui que o Hotel 3 foi aquele que teve uma maior variação na taxa de arrecadação, né? De 38 pontos percentuais. E aí, a resposta correta, portanto, é essa aqui. Hotel 3, pois apresenta um aumento de 38% na taxa de arrecadação. Eu substituiria esse 38% aqui por um aumento de 38 pontos percentuais na taxa de arrecadação, porque esse aumento de 38% aqui, isso fica um pouco polêmico se a gente analisar bem profundamente o que esse valor aqui significa. Mas a resposta certa é a letra C. Bom, para resolver essa questão, a gente precisa entender bem de porcentagem de variação percentual e das diferentes maneiras de representar uma porcentagem. Aqui especificamente a gente utilizou a representação decimal. Ok? Então a questão está resolvida. Já já a gente volta para resolver mais uma questão da nossa série de revisão de última hora para o Enem. Um abraço, bons estudos, até mais. Tchau, tchau.